A paz do Senhor, meus amados, estamos aqui mais uma vez para glorificarmos e exaltarmos o nome do nosso Deus. Pois o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Meus amados, eu queria pedir que meus irmãos compartilhem e curtam essa mensagem. Se inscreva no canal para que esse vídeo chegue cada vez mais longe, para que mais irmãos vejam, para que mais pessoas vejam esse vídeo e o Senhor venha tocar nos corações de cada um, porque Deus é fiel para fazer infinitamente mais. Amém? Meus irmãos, eu queria trazer uma palavra, fica em 1 Samuel, versículo 16, que fala de Davi, quando Davi foi ungido. Amém? Uma palavra que muitos conhecem. E eu venho, lendo, porque veio o desejo do meu coração de ler essa palavra. E eu vou ler para os irmãos, amém? A palavra diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu, pois, ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício. E eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe, e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab, e fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar. Porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor nem tem escolhido a estes. E disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os moços? E disse: Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Glória a Deus. Amém. Palavra um pouco comprida assim, né? Mas eu gosto sempre de ler a palavra toda, sabe? Para todo o contexto, para que os irmãos entendam. Aqui a palavra fala de Davi. Fala que Samuel foi ungir Davi. Foi ungir aquele que o Senhor tinha escolhido. Pois Saul não tinha feito as coisas certas, as coisas do agrado ao Senhor. Saul tinha desobedecido a palavra do Senhor. Pois quando o Senhor manda, temos que fazer. Temos que obedecer. Temos que fazer o que o Senhor quer que nós façamos. E Saul não fez o que o Senhor queria. Então o Senhor o rejeitou como rei sobre Israel e escolheu Davi. Mas ninguém conhecia Davi. Davi estava cuidando das ovelhas de seu pai. Ninguém o conhecia. Mas aquele jovem cuidava daquelas ovelhas e tinha alguém que estava prestando atenção no que ele fazia. Esse alguém é o nosso Deus, o nosso Senhor. Deus tinha escolhido Davi, mas ninguém sabia que era Davi. Porque às vezes, irmãos, as pessoas duvidam de nós por nós sermos quem somos. Ninguém sabe o que passa dentro de nós.
Às vezes nós podemos ser pequenos, às vezes nós podemos ser fracos, e às vezes as pessoas duvidam, porque as pessoas sempre se acham mais do que as outras. Mas quando saiu o filho mais velho de Jessé, Samuel disse quase com certeza que era aquele, pois ele era bem em semblante e tinha uma boa estatura. Mas aí o Senhor se apresenta e fala para Samuel que o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas Deus vê o que está no coração. Aqui nós entendemos como Deus nos vê. O Senhor não olha para a nossa aparência, não olha para o nosso parecer. O Senhor olha para o que está dentro de nós, o nosso caráter. Mas hoje em dia, as pessoas fingem ter um bom caráter para agradar as outras. Mas nós mal sabemos que Deus está vendo. Não temos como encobrir nada do Senhor. O Senhor sabe o que está dentro de nós. O Senhor sabe os nossos sentimentos, os nossos sonhos, projetos. O Senhor conhece tudo. Não adianta esconder nada do Senhor. E o Senhor tinha visto Davi. Aquele jovem apacentava as ovelhas do seu pai. E talvez, eu pensando, eu estudando, e acho que Deus dava um entendimento para mim. O Senhor fala, lá em João 10, versículo 11, que Jesus diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E eu lendo a palavra de Samuel, e o Senhor me dava esse entendimento, que Jesus fala que ele era o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Porque o bom pastor, ele cuida das ovelhas. Se uma se perde, ele vai atrás dela até encontrar. Se alguma fera vem pegar a ovelha, o bom pastor luta com aquela fera para salvar a ovelha. E nós vemos o trabalhar de Deus como é lindo. O Senhor escolhe um pastor de ovelhas para reinar sobre Israel, para ser o rei sobre Israel. Um jovem, Davi, ruivo, de bom semblante e de bom coração. O Senhor escolheu pelo coração de Davi. Porque Davi poderia se achar o pequeno, poderia se achar o fraco. Mas ele fazia algo que o Senhor se agradou dele. Talvez você está aí se achando que você não é nada, que você é um fraco, que está tudo acabado. Mas quem pode falar isso é o Senhor. O Senhor sabe do teu interior. No entanto, que Jesus deixou 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Temos que fazer isso, meus amados. Temos que praticar o bem, para que o Senhor veja que estamos no caminho certo. Temos que obedecer ao Senhor. Saul não obedeceu ao Senhor. E o Senhor o reprovou como rei para reinar sobre o povo. Nós temos que obedecer às palavras do Senhor. Tem um mandamento, meus amados, que eu procuro cumprir sempre sobre a reta, assim, sempre certo, que é: honra teu pai e tua mãe. Temos que honrar os nossos pais, meus amados, aqui na terra. Foram eles que nos deram o básico desde o início. Nascemos, crescemos, nossos pais se doaram para nos dar o melhor, para nos lapidar para o mundo. A nossa criação, nossos pais fizeram de tudo para não faltar nada para nós. E temos que amar os nossos pais. Os meus pais, para mim, abaixo de Deus, são tudo. Porque eles passaram por muitas coisas para que eu esteja aqui. Criaram um homem de um caráter digno. Um homem que sempre lutou pelo seu, sem querer atrasar o nada de ninguém. Meus pais me criaram e hoje eu me orgulho do homem que eu sou. Eu me orgulho da pessoa que eu sou. E quando eu ligo para minha mãe, que eu converso com ela, e eu falo de Deus para minha mãe, eu falo de Deus, minha mãe se alegra.
isso melhora o dia da minha mãe. Sabe? Porque primeiro nós temos que edificar a nossa casa. Temos que edificar a nossa família. Como nós iremos querer edificar o próximo se nós não estamos fazendo nada dentro da nossa casa? Se nós não somos exemplo dentro da nossa casa? Temos que fazer o bem desde a nossa casa. Temos que pregar que Jesus é bom dentro da nossa casa, para que todo mundo saiba que a partir dali nós temos um fundamento. Porque eu creio que Davi era um bom filho. Ele apacentava as ovelhas de seu pai. Eu creio que ele era obediente ao seu pai. E no entanto que eu creio que ele era obediente, que quando os seus irmãos mais velhos foram para a guerra, lutar contra os filisteus, e seu pai chama Davi para que ele vá levar os alimentos para ele. E a palavra diz que ele fez assim como seu pai mandou. Ele era obediente ao pai dele. Eu acho que Deus se agradou daquele menino por ele fazer isso. Ele ser obediente aos seus pais. Se eles serviam, se eles eram obedientes aos pais dele, quanto mais será obediente a Deus. Que Deus é acima de tudo, acima de todo nome, acima de tudo. E quando Jesus fala em João 10, versículo 11, que ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Quando Davi está conversando com Saul, antes de lutar contra Golias, Davi fala que veio o urso e veio o leão para pegar as ovelhas. E Davi lutou contra eles e matou ambos. Ele deu a vida pelas ovelhas. Ele se sacrificou pelas ovelhas. Mas Deus estava com ele. A palavra diz que Deus estava com ele. E deu livramento, e Davi venceu o leão e o urso. Deus é maravilhoso, meus amados. Quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós estamos fazendo aquilo que é reto aos olhos do Senhor, a palavra diz que o Espírito do Senhor, depois que Samuel ungiu Davi, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Quando nós estamos diante de Deus fazendo o que é certo aos olhos do Senhor, o Espírito Santo de Deus se apodera de nós. Glória a Deus. E o nome do Senhor é glorificado na nossa vida. Porque quando Davi vai adiante de Golias, Golias vinha com espada, com lança e escudo. E Davi foi adiante de Golias. E eu vou em nome do Deus dos exércitos, que é o nosso Deus de hoje em dia, meus amados. O nosso Deus não mudou, é o mesmo que opera hoje. O que mudou foi nós escolhemos coisas erradas. Não escolhemos estar perante a presença do Senhor. Vamos colocar hoje, será que estamos escolhendo ser fiel ao Senhor ou ser como Saul, desobedientes? Nós estamos indo pelo caminho que é errado, desobedecendo a palavra do Senhor. Como que eu prego algo e não faço o que eu prego? Estou pregando para saciar o ego das pessoas. Estou pregando errado. Temos que pregar o que falamos. Temos que pregar o que vivemos perante Deus. Porque os discípulos do Senhor pregaram o que eles viveram com Jesus. Pregaram o que eles aprenderam com Jesus. Entendeu? Estão entendendo o raciocínio, como as coisas de Deus é linda? Eu venho falar de Deus aqui, mas o Senhor fala. Eu só sou usado por Deus para falar. E não estou querendo me glorificar, porque toda honra e toda glória é do Senhor. Eu oro ao Senhor e falo com o Senhor que eu não quero honra, não quero glória, não. Toda honra e toda glória é dele. Mas eu sempre peço que o Senhor nunca tire a presença dele de mim. Pois a presença dele para mim é mais importante do que tudo. Para que não venha suceder coisas erradas na minha vida. Para que eu não venha me desviar dos caminhos do Senhor. A palavra também fala que nós temos que criar nossos filhos perante as coisas de Deus, criar certo, para que quando fique velho não se desviem dos caminhos do Senhor. E eu creio que os meus pais me criaram assim. Eu creio que os pais de Davi criaram ele assim. Ele fazia as obrigações dele, ele cuidava das ovelhas. E talvez o Senhor viu que ele cuidava das ovelhas e levou ele para cuidar do povo.
Porque as ovelhas elas enxergam pouco, tendo que ter um pastor para guiá-las. E naquele momento, o povo tinha pedido um rei, o Senhor tinha dado Saul como rei, para guiar eles. E o Senhor tinha dado Saul para guiar o povo. Mas Saul fez as coisas erradas aos olhos do Senhor. E o Senhor o rejeitou e colocou Davi. Davi tinha experiência com as ovelhas. E o Senhor colocou Davi para guiar o povo. Aleluia. Moisés. O que Moisés era? Moisés foi adotado pela filha do faraó, vivia em bons costumes, tinha riquezas, tinha tudo. Mas o Senhor leva ele para ser o quê? Pastor de ovelhas. Levou ele para ser pastor de ovelhas, meus amados. E Moisés conduziu o povo no meio de um deserto. No meio de um deserto. Passaram no meio do Mar Vermelho. E uma coluna de fogo e uma nuvem sobre eles. Beberam da rocha, da água que saiu da rocha. Comeram do maná que caiu do céu. Mas Jesus falou para nós. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. E aquele que comer nunca mais terá fome. A presença do Senhor é tudo para nós. Aquele que está diante da presença do Senhor é tudo para nós, a presença de Deus. Esses dias, meus amados, eu fui pegar minha habilitação e chamei o Uber. Fui para o lugar errado. Aí fui lá para o lugar errado. E eu sempre ando conversando com Deus nos meus pensamentos. E eu conversando. Cheguei naquele lugar. Aí tive que voltar para outro lugar. E eu disse, é coisa de Deus. Peguei e vim. Aí quando eu cheguei naquele lugar, aí o moço do correio falou, era em Canto Fulano de Tal, tá a sua habilitação. Peguei outro Uber e fui para aquele lugar. Quando cheguei naquele lugar, recebi minha habilitação e eu voltando para casa. Alguns dias atrás eu tinha sonhado que eu ia num automóvel e faltava gasolina. Quando eu peguei o Uber, que cheguei na avenida, a moto do Uber faltou gasolina. E eu falei pro moço do Uber, eu disse, eu sonhei que eu ia de moto e faltava gasolina da moto. E isso é coisa de Deus. E no mesmo momento eu comecei a ver, eu não blasfemei, não perguntei, Senhor, por que não? E logo em seguida eu já pensei em Deus. Eu disse, a moto, quando falta gasolina, ela para. Não tem combustível, não tem como ela prosseguir. Semelhante é nós perante a presença do Senhor. Quando falta a presença do Senhor, a tendência é nós querer se afastar de Deus. E ali no momento, sabe, eu vi a presença de Deus. E aquele moço do Uber falou para mim, se você quiser chamar outro Uber, para mim tanto faz. Eu não, vamos lá pro posto, vai que lá dá certo. E tinha um posto um pouco distante, nós fomos de pé conversando. Aí chegamos lá, Deus preparou, o homem colocou a gasolina e tal. Prosseguimos, quando chegamos mais um pouco adiante, fomos parados pela polícia no meio do trânsito. Mandaram botar a mão na cabeça com arma e tal. Aí eu olhava assim, eu disse, Senhor. Aí quando terminou a revista, que liberaram nós, eu falei pro moço, é o segundo livramento que Deus dá hoje para nós. O primeiro foi da gasolina, e agora foi esse. Aí quando chegou eu falei de Jesus, quando eu desci para ir para casa eu disse, Jesus te ama e Deus tem um propósito na tua vida. Porque tudo que Deus faz, tudo tem um propósito. Não espere as coisas acontecer e se pergunte, Deus tem um propósito. Porque Deus tem um propósito. O Senhor escolheu Davi, o Senhor escolheu Moisés e o Senhor escolheu o seu filho. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus foi crucificado, morto e ao terceiro dia ressuscitou. Está sentado do lado do Pai para interceder por nós. E Jesus é fiel para cumprir tudo que Ele prometeu na tua vida. Você tem um propósito de Deus. Deus tem um propósito na tua vida. Não se esqueça, você pode estar desanimado, pode estar pensando em muitas besteiras. Mas quando você colocar a sua vida nas mãos de Jesus e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador,
Deus mudará a tua história. Deus te tirará do Egito e colocará em terra boa, que mana leite e mel. Em terra que tu irá glorificar a Deus. Não irá haver mais dor, não irá haver mais nada. O reino de Deus, que é a salvação, meus amados. O mais importante é a salvação. Não é riqueza, não é prata, não é ouro, não é nada. É a salvação de Deus. Aleluia. E Jesus irá vir nos buscar. E o tempo de Deus está próximo. Arrependa-se enquanto há tempo. Pois haverá um tempo que você irá bater e a porta não irá mais se abrir. Amém? Se arrependa dos seus pecados. Coloque Jesus à frente de tudo. Aceite Jesus. Diga: Jesus, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso da tua presença. Não é só para quem não é crente. É para quem é crente também. A nossa salvação tem que ser buscada cada dia. Cada dia. Porque a palavra diz: a cada dia com o seu mal. Cada dia com o seu mal. Temos que buscar a Deus todos os dias. Não só aceitar Jesus e esquecer. Não, temos que buscar todo santo dia. Amém? Quero orar por você e sua família em nome de Jesus. Senhor, meu Pai, meu Deus, estou aqui, Pai, para te entregar nas tuas mãos, Pai, estes teus filhos, Senhor. Abençoa eles, Pai, cuida deles e da família deles, Senhor. Dá livramento como o Senhor deu Davi. Cuida deles em nome de Jesus, Pai. Exalta eles, Pai. Que a tua presença venha se apoderar deles. Que o teu Espírito Santo venha cair sobre eles, Pai. E eles venham perceber que Deus é mais importante que tudo, Senhor. Que a tua presença é mais importante que tudo, Pai. Que eles venham colocar o Senhor acima de tudo, Senhor. Te agradeço e entrego todos nas tuas mãos, Pai. Que seja feita a tua vontade, Senhor. Amém. Amém, meus amados. Espero que essa palavra toque no seu coração, que seja plantada e que Deus faça maravilhas na tua vida. Amém? Jesus te ama e eu também. E não se esqueça, você é especial, viu? Você é especial para Jesus. Amém?